Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e o objetivo desse vídeo é fazer um exercício sobre a convecção natural. Então, eu estou seguindo o Propera, a oitava edição, e o exercício 9.26 nessa edição fala o seguinte: tem um escoamento de ar através de um longo tubo de ar condicionado com formato quadrado e 0,3 metros de lado. Então, a largura é igual à altura, que é igual a 30 centímetros. Ele mantém a sua superfície externa a uma temperatura de 15 graus Celsius. Se o duto, na posição horizontal, não possui isolamento térmico, está exposto a 35 graus no porão de uma casa, qual que é o ganho de calor por unidade de comprimento do duto? Despreze a radiação. Então, o que ele está falando aí? O comprimento do duto não é conhecido, tá? Porque ele está falando para calcular o ganho de calor, né, a taxa de calor por unidade de comprimento do duto. Então, o que a gente percebe aí é que é um duto quadrado e eu não tenho uma correlação para duto quadrado. Então, o que a gente precisa fazer é separar nas geometrias que a gente tem. Então, eu tenho duas placas verticais e duas placas horizontais. A gente vai avaliar a taxa de calor em cada uma deles. Primeiro passo é a gente avaliar as propriedades. Então, essas propriedades têm que ser avaliadas na temperatura média de 25 graus, que é o que? A média entre 15 e 35. A gente precisa da viscosidade cinemática, difusividade térmica, condutividade térmica e do número de Prandtl. Então, tá aí. A taxa de calor total são duas placas laterais, a placa superior e a placa inferior. As placas laterais, né, elas se comportam, elas são, na verdade, né, placas verticais. A placa superior, ela é resfriada, porque a temperatura superficial dela é inferior à temperatura do ambiente, assim como a inferior. A mesma temperatura, então a mesma condição, inferior, resfriada. Para calcular cada uma delas, a gente vai separar. Então, primeiro a placa vertical. O que a gente sabe? É o número de Rayleigh, tá? Ele é baseado em L, no caso aqui L vai ser a altura, que vai ser 0,3 metros, e o número de Rayleigh ele vai ser G, gravidade, o beta, que é o inverso da temperatura, né? E a temperatura aqui tem que ser em Kelvin, a diferença de temperatura, L3 e as propriedades. Então, tá aqui, ó, gravidade, a temperatura média era 25 graus, então aqui é 298, Ni, 15,71, alfa, 22,2 vezes 10 a menos 6. TS menos T infinito, que eu posso colocar em graus Celsius, porque é uma diferença de temperatura, então 35 menos 15. E o L, igual eu falei, seria aquela altura, então 0,3. Então, achei que o número de Rayleigh foi 5,08 vezes 10 a 7. Então, nós temos correlações para determinar o Nusselt médio, né, para essa condição de placa vertical. Então, Churchill e Shu falam que para todo intervalo de Rayleigh eu posso usar essa expressão. Então, Nusselt médio, baseado aí em L, né, que seria essa altura 0,3, que vai me dar o H bar. Então, ele tem essa correlação. Eu já calculei o número de Rayleigh e eu tenho o número de Prandtl, né, que é uma propriedade. Então, eu consigo determinar. Essa expressão ela é válida para todo o intervalo de Rayleigh. Para laminar, que é Rayleigh menor que 10 elevado a 9, melhores resultados são obtidos pelo uso dessa expressão aqui. Então, é essa que a gente vai usar. Ela depende também do Rayleigh e do Prandtl. Então, aqui, ó, 0,68 mais alguma coisa. 0,68 mais alguma coisa. Então, 0,68... Aqui é o número de Nusselt, né? Então, eu quero calcular o H. Então, daqui para cá, eu só tirei essa parte para poder isolar o H, que foi o que eu fiz aqui. Então, o H vai ser isso daqui vezes K sobre L. Tá? Então, eu tenho, ó, K, 0,0261, o L, que é a altura, 0,3, o Rayleigh, 5,08 vezes 10 a 7, e o Prandtl, 0,708. Com isso, eu encontro um valor de H de 3,84 watt por metro quadrado Kelvin. Então, esse daí é o H associado à convecção natural nas placas verticais, ou seja, na lateral do meu duto.
Se eu quiser agora saber a parte da superfície superior e da superfície inferior, eu tenho correlações diferentes. Essas correlações, elas são, né, dadas em função da superfície ser uma superfície superior, ou seja, onde está acontecendo a troca de calor, se é na parte de cima ou na parte de baixo, e dela estar aquecida ou resfriada. Então, aqui, ó, a gente tem a superfície inferior da placa resfriada, que é o nosso caso. Então, eu tenho essas duas correlações que vão depender do número de Rayleigh. Como o nosso Rayleigh era 5,08 vezes 10 a 7, né? Eu teria que usar essa daqui. E a correlação para a superfície superior de uma placa resfriada seria essa daqui, baseada também no número de Rayleigh, e aqui está obedecendo a nossa condição. Uma diferença em relação à placa vertical é que na placa vertical o número de Newton ele era baseado no L, né, ou H, que é o comprimento na direção vertical da placa. No caso de superfícies horizontais, a gente tem esse L, ele é esse comprimento equivalente aqui, né, a razão da área da superfície pelo perímetro. Então, eu tenho que calcular isso daí. A área superficial, ela vai ser o quê? L vezes H, onde esse L aqui é o comprimento do tubo. E o perímetro vai ser 2L mais 2H. Se a gente pegar a placa aqui, né? Vamos pegar meu celular, eu tenho aqui, que seria o comprimento, e aqui seria o 0,3. Como o L é muito maior que o H, esse 2H daqui de baixo desaparece, então fica LH dividido por 2L, ou por H sobre 2, 0,15. Então, esse comprimento equivalente ou característico para placas verticais seria metade da aresta, então 0,15 metros. Então, o Rayleigh tem que ser calculado baseado nele. Então, a gente tem aqui, ó, G, 9,81, o beta de novo, 298, bom, 35 menos 15, diferença de temperatura, mi, alfa, a única coisa que mudou em relação ao Rayleigh. Alfa é justamente esse L aqui, que lá era 0,3 e aqui é 0,15. Então, o número de Rayleigh foi diferente. Então, calculando para a placa superfície superior da placa resfriada, eu tenho esse número, essa expressão, né? E vai me dar esse H. Então, tá aqui, ó. K, que é 0,0261, L, que é 0,15, e o Rayleigh, que é 0,52, o 0,52 e o Rayleigh elevado a 1 quilo. Então, achei esse H aí, 2,08, para a superfície superior da placa resfriada. Para a superfície inferior da placa resfriada, na faixa de Rayleigh que eu tenho, essa é a correlação. Então, o meu H, ele vai ser K sobre L, 0,54, e o Rayleigh elevado a 1 quarto. E eu acho aí o meu H de 4,73 watt por metro quadrado Kelvin. Eu calculei todos os valores do coeficiente convectivo. O que está faltando? Calcular agora a minha taxa de calor. A taxa de calor ela vai ser o somatório de HA delta T, mas tem que tomar muito cuidado que não é o somatório de H's vezes A delta T. Embora a diferença de temperatura seja a mesma para todos, a área não vai ser. Ou poderia não ser, né? Porque no caso, como a aresta é a mesma, as áreas vão ser todas iguais. Mas se elas não fossem, teria que tomar um cuidado maior com isso daí. Tá? Então, no nosso caso aqui, a área é, né? 0,3 vezes L, 35 menos 15. Então, são 2 vezes a placa vertical, que é o 3,84, a superior e inferior. Então, a gente percebe aqui, né, que vai ficar em função do comprimento, então, Q sobre L, 86,9 watt por metro. Obrigada a todos.